Existe uma coisa que é uma outra confusão. Na década de 80, mais ou menos, surge um novo movimento dentro do movimento pentecostal, que é a era dos itinerantes, em que todo mundo tem um chamado, principalmente para pregação e depois para o louvor. Nessa época surge um grande problema, né, e que trouxe, né, como é que se diz, um prejuízo para a vida de muita gente, até para os que se deixavam, né, e que tomavam essa situação como prática de vida. E pensavam assim, não, Deus me chamou, eu vou viver para o reino de Deus, vou fazer a obra de Deus, ou seja, eu não trabalho, não estudo, eu sou itinerante. Ou seja, eu vou pregar, durmo 2, 3 da manhã, acordo 4 horas, 5 da tarde, eu sou itinerante, ou seja, eu vivo para o reino de Deus. E depois viviam de oferta e de cachês. A pergunta é pecado cobrar para cantar ou para pregar? E aí, chefe? Olha, eu não vou responder com minhas palavras, porque eu não preciso ter opinião sobre isso. Você trouxe um quadro aí que, mais uma vez, você pinta um quadro aí de uma certa discrepância, de um desequilíbrio, porque foi isso que você trouxe, foi isso que eu entendi, né? A confusão do reino de Deus, né? Eu fui chamado para o reino. Tá, é muito importante você entender, é muito importante. Eu acredito realmente que se Deus chama alguém, se você for chamado, Deus chama Josué e diz, não se preocupe com nada, eu vou providenciar tudo para você. É muito importante. Josué foi à batalha, foi à guerra, puxou a espada, esse era o papel de Josué ali naquele momento. Nós temos, a exemplo, o apóstolo Paulo, né, que ele fazia tenda, né, para ele até conversa ali com os seus iguais acerca desse privilégio, esse direito que ele tinha, que arrancaram dele, ou melhor, ele não deu para aquelas pessoas o direito de falarem dele qualquer coisa, e ele vai naturalmente combatê-los, fazendo tenda, se esforçando e trabalhando. Porém, o próprio apóstolo Paulo diz que o obreiro ele é digno do seu salário. Então, imagino, por exemplo, você é pastor, né? E você já se dedicou muito a essa questão do... você sabe o quanto é complicado e difícil para um pastor conciliar, né? Porque o pastor é uma espécie de psicólogo, é uma espécie de... faz tanta coisa, né? E a depender da situação... Olha, eu acredito que cada caso é um caso, mas eu realmente acredito que Deus ele provê para os seus filhos. Não acho que haja nada de errado em um obreiro receber... se ele oferece, porque Paulo vai dizer que se ele oferece coisas espirituais, ele deve sim receber coisas que são menores, que são materiais. Agora, mais uma vez, é uma questão da discrepância, né? É uma questão daquilo que... Mas olha, não foi essa a pergunta que foi feita. Tá, a pergunta que foi... Você fugiu da pergunta. Tá. A pergunta é pecado cobrar para cantar ou pregar? Não acho que seja pecado você... cobrar, né, para tocar ou cantar. Sabe o que eu penso sobre isso? Tem muita polêmica nesse sentido. Presta atenção. Vou dar um exemplo aqui para você. E com isso eu não vou estar endossando as pessoas que fazem isso de maneira errônea. Não é isso que eu estou dizendo. Mas preste atenção. Você tem um pregador na tua igreja que é você. Você é o pastor e é o pregador. Aí digamos que você queira contratar um certo pregador. Que você acha legal, gosta do cara e tudo, e você quer trazer aqui para a sua igreja. Olha, esse cara ele é um cara concorrido, né? Ele é um cara que todo mundo quer. Ele estipulou qual o valor dele, né? Naturalmente ali. O que eu tenho percebido é que homens sérios não fazem isso, que eles ficam ali, eles cobram um valor de custo, que são os primeiros valores de custo que ele vai precisar, e o resto... naturalmente fica a critério da igreja poder doá-los, né, de acordo com a sua capacidade. Então, esse é um critério de alguns. Mas eu fico pensando, às vezes as pessoas querem ter alguns privilégios de ter determinadas pessoas, desnecessariamente porque não faz diferença, e você... Mas instituir valor... Instituir valor, eu acredito que você precisa ter... Isso é muito complexo, porque eu já vi situações de colegas pregadores
que vai para determinada cidade, chega lá, coloca ele no fundo da casa, com um cachorro brabo na porta, ou de repente ele vai para casa da pessoa, a pessoa oferece uma estadia para ele que é desumana. Isso sem falar nos abusos que sofre por se colocar nessa situação. Já vi muita situação como essa, não foi uma nem duas, várias situações com relação a isso. E aí as pessoas, elas estipulam ali, de certo modo, um limite para que um hotel, uma coisa, uma pousada, algo que lhe dê um pouquinho de dignidade. Porque, pasme, reverendo Rafa, tem muitos também líderes que tomam essas pessoas, né, que fazem esse tipo de trabalho e deixam em situações bem complicadas. Então, eles acabam estipulando aí situações para protegê-los um pouco. Tem muita gente séria e nós sabemos disso. Agora, você tem uma minoria aí de pessoas que fazem isso realmente, claro, não concordamos, não faz sentido, né? Por exemplo, eu participei há uns anos atrás, isso mesmo na década de 90, ou mais ou menos, entre 90 e 2000, um pastor muito famoso até hoje, em que ele tinha um acordo com uma igreja para pregar. E o acordo era de R$5.000, estabelecido pelo próprio pregador. Eu vou logo colocar aqui minha opinião, que eu sou contra isso. Completamente contra. Não apoio, sou completamente contra. Vou te explicar por quê. E principalmente no extremo da história que eu vou te contar. O camarada tinha um acordo de R$5.000, depois liga para... Agora, veja bem, uma igreja até pequena, que as irmãzinhas, coitadas, na ideia de que o reino de Deus é movimento e precisamos aqui de um pregador de renome, porque eu preciso encher a igreja, porque se eu encher a igreja eu vou atrair os não crentes também, isso é reino de Deus. É uma confusão também muito grande nessa ideia, nesses conceitos de reino de Deus e de obra de Deus, para os dois lados. Eu penso que o erro está na igreja que, enganosamente, fica aliciando, né, digamos assim, que fica aí contribuindo, porque se a igreja fosse resistente a isso, não seria tão fácil. E isso já mudou muito, mas naquela época era mais agressivo. Então, ele cobrou R$5.000, depois, 15 dias, liga para essa irmã que trabalhou, que juntou dinheiro, que fez cantina, que, meu amigo, só Jesus, para dizer o seguinte: olha, irmã, eu tenho aqui uma oferta por R$7.000. Se você cobrir a oferta, eu vou cumprir a agenda contigo. Mas se você não cumprir, eu... E olha, eu estou aqui coçando a língua para falar o nome do camarada, mas não vale a pena. Mas eu vou dizer uma coisa: eu vou por R$7.000. Se você pagar os R$7.000, senão eu vou ter que seguir para uma outra agenda. Ou seja, a minha palavra, a palavra aqui morre. Acho que onde eu condeno, e eu acho isso um problema seríssimo, faz sentido, Jair, primeiro, pôr valor, instituir valores, e depois de tratado, exigir que, se essa pessoa não cobrisse o valor da outra proposta, eu deixaria o evento para trás, depois de tudo organizado. Pensa bem, isso é uma discrepância, isso não é mais do que uma discrepância, né? Isso é um mau-caratismo gigante. Eu acho que e não tem nada a ver com o reino de Deus. Isso não é o reino de Deus. Para ser sincero, na minha opinião, esse pregador nem precisava estar lá para que o reino de Deus ali se manifeste, para que se cumpra o reino de Deus no seio daquela igreja. E é onde eu digo que os dois lados erram. Por quê? A igreja que acha que precisa de pregadores de renome para poder fazer movimento e cumprir o reino de Deus, né, o estabelecimento do reino de Deus, e o outro que diz que não, eu fui chamado por Deus para pregar pelas nações. Eu concordo, por exemplo, nunca na história, um grande exemplo para todos, Billy Graham, por exemplo, nunca na história você viu Billy Graham estabelecer nenhum tipo de valor para exercer o seu ministério. Segundo o testemunho dele, ele nunca sequer intitulou nenhum tipo de oferta, nenhum tipo de prenda, nenhum tipo de comissão por eventos, por nada, porque Deus já o supria. Vi uma conta
que era suprida, era abastecida de todos os lugares do mundo, de gente que ele nem conhecia. E ele era um homem tão, ele era um homem tão suprido, depois que ele morreu, ainda ficou uma fortuna aí, para que o ministério continuasse. E ele não dependia de cachês. Eu acho que esse é um bom exemplo. E para mim isto é o reino. Um homem que foi aos continentes de todo o planeta, um homem que dedicou a sua vida, que não teve nunca esteve nenhuma polêmica. Enfim, Jai, é preciso muito cuidado, e eu penso que pregar, ou melhor, cobrar para cantar, cobrar para pregar dentro da igreja, eu acho que eu considero isso quase um crime. Então, Rafa, a verdade toda, você citou um fato aí que é interessante. Tem o cara que também está interessado no dinheiro, o pastor que contrata, eu já vi situações como essa, eu tenho pessoas, amigos nessa área, e que trabalha, que contrata, por exemplo, um certo artista gospel para ir para a igreja dele, mas ele fez isso, ele cercou um espaço para quê? Para trazer pessoas, porque ele quer também dinheiro por meio daquela pessoa. Veja bem, se consegue entender, imagina alguém que contrata um espaço. Ele contrata um espaço e tal, e ele vai trazer um artista que ele sabe que dá bastante público, e agora ele sabe que ele vai conseguir ganhar dinheiro com X número de pessoas. Aí esse artista sabe disso também, que a ideia ali é angariar fundos. Então, Rafa, é uma situação complicada, eu acho complicado você estipular valores, né? Para pregar, eu também concordo com você que é complicado, mas você tem uma igreja, você tem um sistema que realmente alimenta isso, e por isso que isso existe, né? Que é um problema. E que também é uma questão meio... Mas eu acredito também que é necessário um pouco de limite também para aqueles que vivem, né, dessa forma. Eu acho que é importante. Mais uma vez, a questão do equilíbrio fala muito, né? O equilíbrio, a coerência aí é muito importante, o que falta muitas das vezes, né?